presenciais são lotados em cada polo. Rosário, Ilha Negra, Cruz Alta e Esteio. Temos um tutor em cada um desses polos que fazem a mediação presencialmente com os alunos. É o contato mais próximo do aluno com a instituição e com o curso. Não sei se me fiz clara. Então, o presencial fica lá no polo e a distância fica à distância do polo, mas fica próximo aos professores, é isso? Exato. Eu posso fazer uma pergunta já? Sim. Pode, fica à vontade. O tutor presencial é um tutor presencial para todos os componentes curriculares e um tutor à distância? Como funciona? É um tutor presencial para todos os componentes. O tutor presencial, ele auxilia todos. Tá. Os tutores à distância, assim, que são um tutor, 2 tutores para cada componente. Por exemplo, eu sou tutora à distância e estava no componente de Direito e Legislação Tributária, com os polos de Rosário e Ilha Negra. A Sabrina, que é minha companheira no mesmo componente, atendia os outros 2 polos, Cruz Alta e Esteio. E assim é com os demais tutores à distância também. Cada tutor à distância acompanha um componente em 2 polos. Certo, era isso. Então, essa primeira parte fez uma divisão. O professor Sebastião até recebeu uma mensagem com relação à sua divisão. Não sei se você, enfim, se houve alguma confusão, pode até ter sido da minha parte, em relação aos nomes dos tutores que estão vinculados à sua unidade curricular, ao seu componente. E, deixa eu ver aqui, ó. O que a gente tinha dividido, até a sugestão da professora Camila, os alunos que estão acompanhando, houve uma troca da coordenação, né? Agora eu sou o coordenador do curso, a professora Camila continua no curso também, mas agora ela é professora, né? Formadora de unidade curricular. Se afastou, me auxilia muito, me ajuda muito aqui nessa transição da coordenação. E aí, até por sugestão dela, a gente fez essa divisão dos tutores. Então, aqui, ó, seminário de gestão do professor Christian ficou a Sabrina, vai cuidar dos 4 polos. Seminário de gestão pública municipal também, o professor Christian ficou a Sabrina com os 4 polos. O seminário de gestão e saúde, a professora Lucélia, ficou a Michele para os 4 polos. E aí, a elaboração e gestão de projetos do professor Sebastião ficou o Francisco no polo de Esteio e Cruz Alta. A Adriana no polo de Ilha Negra e Rosário. A administração estratégica da professora Paula ficou a Cristine com o polo Esteio e Cruz Alta e a Gisele com o polo Ilha Negra e Rosário. É isso mesmo, né, professor Sebastião? Porque eu recebi uma mensagem que você gravou não sei se foi um podcast, uma videoaula, e aí citou os nomes dos alunos, dos tutores, e aí um tutor ficou na dúvida se ele ia cuidar da sua unidade curricular ou não. Mas é essa divisão que ficou, então, definida. Acredito que está ok, né, professor Sebastião? Se quiser falar, pode falar. Seu áudio está fechado. O seu áudio continua fechado. Da outra vez a gente fez uma dessa, professor Sebastião, e aí a professora Camila ainda usou um desse também, um head desse, funcionou. Daí botou um desse pequenininho, funcionou, ou tirou dali, né? Sim, não, assim, eu não sei se ele está com mau contato, porque esse é um velhinho que eu tinha da Unipampa, fui lá e peguei, mas espero que funcione. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Jazan, a Lucélia, o Christian, quanto tempo? Tudo bom? O Alexandre, o Carlos e a professora Paula, que eu não conhecia, tá? Prazer, professora Paula. E aí, professor Jazan, como eu já tinha visto no Moodle
a designação tinha sido a Gisele, que nós trabalhamos já em 2 disciplinas, em Teorias da Administração 1 e Teorias da Administração 2, que era a Gisele e o Francisco. Então, agora, a Gisele continua comigo em elaboração e gestão de projetos, juntamente com a Michelle. Eu ainda não tinha trabalhado, mas a gente já se conhece. Então tá bom. Acho que está esclarecido, né, para o tutor que tinha dúvida. Professor Christian e professora Lucélia, né, vocês quiserem falar, a ideia é conhecer e apresentar os tutores e um pouco da dinâmica da unidade curricular, do componente, com o plano de ensino. Vontade. Lucélia, só para explicar aos colegas aqui, como a disciplina de seminários, né, a gente coordenou ela de forma conjunta, então deixo com a Lucélia, né, não sei se queres iniciar e depois a gente complementa, mas antes de tudo eu também queria, quando eu vi o Sebastião também um pouco de saudosismo e saudade do colega aí, que fazia tempo que a gente não se via, exceto pelas postagens do Rafael Ferraz no Instagram lá, mas enfim, esse momento aí a gente acaba acompanhando por outros meios. Mas, Lucélia, deixo contigo aí, ou se quiser, a gente pode iniciar. Bom, boa noite a todos. Olá a todos os meus colegas, aqueles que eu conheço e aqueles que eu estou conhecendo agora, tá? Eu gosto muito de trabalhar na administração pública EAD, porque está me trazendo inúmero, assim, um aprendizado gigantesco. E agora eu e o professor Christian, né, nesse ano e no meu caso, ano que vem, né, estamos trabalhando com as disciplinas de seminário de linhas de formação, tá? Eu trabalho com a linha de formação em saúde, embora eu não seja formada em saúde, o fato é que não tem ninguém em saúde que trabalhe, né, essa questão. E o professor Christian trabalha a gestão municipal e a gestão pública, né, professor? E então, assim, ó, o que é essa disciplina de seminários? Ela serve para vocês começarem a fazerem o projeto de vocês, tá? E nesse semestre em especial, a gente vai estar trabalhando com as questões de problema, objetivo e justificativa do projeto de vocês, tá? Para o ano que vem, vocês já estarem mais maduros para fazer mais uma parte dos seminários, tá? Que vai ter mais 2 ainda, ok? E aí eu levo essa linha da saúde. Aí o professor Christian, até esse final de ano, vai levar pública e municipal. Mais alguma coisa? Que mais, professor Christian? De forma bastante sucinta e objetiva, né? A gente está dando continuidade. No semestre anterior, em seminário 1, nós trabalhamos dessa mesma maneira, integrados, tentando associar temas de pesquisa, investigação, assuntos voltados para a consecução do objetivo do estágio, né? Claro que isso tudo acabou, né, embolando o meio de campo, vamos dizer assim, por conta da pandemia e as dificuldades de um estágio presencial. E agora, com esse PPC mais robusto que estamos executando agora, a ideia é justamente associar em seminários uma qualificação constante para depois, na disciplina de TCC, né, de Planejamento de Pesquisa e depois de Pesquisa Aplicada, os alunos possam ter um maior subsídio para dialogar com seus orientadores. Então, basicamente, são 3 entregas no semestre. Essas 3 entregas depois vão culminar num modelo mais organizado de documento a ser entregue. E isso, né, com o apoio no decorrer desse bimestre dos tutores, e tanto meu quanto da Lucélia,
para que a gente chegue ao final com maior conhecimento e já com, vamos dizer assim, uma qualificação, por assim dizer, não uma qualificação enquanto projeto, mas ampliando e dando profundidade a essa visão acadêmica que os alunos vão ter que desenvolver no futuro. Mas acho que eram isso. Vale lembrar que semana que vem, dia 20, já começa com nossa aula, né, professor? Então, qualquer outra dúvida mais específica, a gente vai tirar na semana que vem também. Era isso, Jazan. Tá certo, professores. Equipe ótima. E só lembrando que eles têm um cronograma, né, que os alunos vão ter que seguir para cumprir determinados pontos relacionados a essa elaboração desse projeto, né, como se fosse um projeto. Mas tudo isso eles vão depois especificar na aula deles, que é a semana que vem. Nós temos algumas datas agendadas, acredito que cada um vai falar das suas. Vocês têm dia 2 e depois no dia 5, não, no dia 10, né, de novembro. Não, as nossas datas 20 é 20 e 10 de novembro. E 10 de novembro. Isso, 20 do 20 10 de outubro e 10 de novembro. 10 de novembro. Cabalístico. Tá bom. Então tá, obrigado. Professor Sebastião, vou deixar a professora Paula por último, que daí depois ela se apresenta, todo mundo já conhece, ela fala porque ela está com um pouco de dificuldade, não é ela a dificuldade é do sistema, ela não foi integrada ainda, recebi uma mensagem agora há pouco, ela foi integrada, mas precisa de um prazo para o sistema reconhecer essa autorização e depois ela ter acesso. Então, professor Sebastião, fique à vontade, por favor. Ok. Mais uma vez, boa noite. E nesse bimestre, então, eu vou ministrar o componente elaboração e gestão de projetos, né? Então, agora, a professora Lucélia e o professor Christian falando do projeto, mas o projeto para a elaboração depois do trabalho final, então, são coisas diferentes, né? Então, isso é necessário que fique frisado. Então, a elaboração e gestão de projetos, nós vamos trabalhar todos os elementos que fazem com que, em grande parte, a administração pública funcione, né? Então, lá em Teoria de Administração 1 e Teoria da Administração 2, eu bastante conversei com os alunos sobre objetivos, metas, planejamentos e plano, né? Então, eu foquei bem esses elementos, né? E esses elementos como extremamente importantes, tanto para a análise estratégica que a professora Paula vai ministrar, como importantes para a elaboração e gestão de projetos, né? E a partir da nossa apostila, então, a gente vai trabalhar inicialmente os conceitos de projeto, trazendo à tona esses elementos, tá? Planejamento, plano, objetivos, metas, e também trazendo à tona uma forma de pensar que também se tem na administração pública, que é o trabalho através de programas. Então, trabalha-se através de projetos, né? Então, a administração pública ela é movida a partir de projetos, né? Então, a professora Lucélia, que ministrou disciplinas na área da saúde, então a gente tem projetos na área da saúde, projetos na área da educação, projetos na área da segurança pública, e isso nas 3 esferas, né? E a gente vai tentar desmistificar um pouco, né, essa ideia de projetos e programas, né? Ou quando um projeto passa a ser programa, né? Então, na administração pública,
as duas situações acabam acontecendo e o administrador público ele precisa ter noção desses elementos, visto que a administração pública, repito, é focada a partir de projetos e programas, né? Sendo que nesse momento que nós estamos aí vivenciando o processo de eleição de prefeitos e vereadores, né? A grande pergunta que se faz aos postulantes a cargo de prefeito é: qual é o seu projeto, né, para o seu mandato? Né? Então, como é que ele estabelece um projeto para 4 anos de mandato? Né? Vamos trazer também esses exemplos para a sala de aula, né? Extremamente importante, né? Eu postei hoje o plano de ensino, e o plano de ensino a partir da ementa que nós, Lucélia, eu acredito que o Christian, visamos há um mês atrás, né? Então, todo o inventário do curso foi revisto, né? E lá também eu acabei colocando novos objetivos geral e específicos. Tá? Então, já postei no Moodle a apresentação do plano de ensino, vi que alguns alunos já visualizaram essa apresentação, porque ela está vinculada ao meu YouTube, ao meu canal do YouTube, então eu consigo acompanhar as pessoas, ou quantas pessoas acessam a apresentação. Então, desde já fica aí o convite para que os senhores e as senhoras assistam à apresentação de como a gente vai trabalhar nesses 2 meses. Sendo que nós temos, então, um encontro no dia 3 de novembro, professor Jazan, que me corrija, e dia 24 de novembro. Tá? Então, essas são as perspectivas de realização de chat, né, e de encontros síncronos. Tá? E, da mesma forma como lá em Teorias de Administração 1, Teorias de Administração 2, a gente vai trabalhar com avaliações parciais, né, via chat, e essas avaliações valendo sempre de 0 a 10, e depois fazendo a média pelo número de avaliações que a gente fez durante todo o período. Tá? Eu acredito que vai ser um trabalho bem prazeroso de fazer, então, assim como a professora Lucélia, a gente acaba tendo alguns gostos, né, dentro da questão da administração pública, né? Então, elaboração e gestão de projetos, eu já tinha ministrado por 3 semestres seguidos no curso de gestão pública, o presencial, né? E esse componente depois foi assumido pelo professor Gustavo, que foi para Brasília. Tá? Ele assumiu, ficou um tempo nessa disciplina e depois ele pediu afastamento e foi para Brasília e também deu aula para vocês no início desse curso de administração pública. E, bem, eu sou bem tranquilo em relação às atividades, né, do ensino à distância, sempre trabalho dentro da perspectiva da educação inclusiva. Eu prezo muito por isso, por uma educação inclusiva. Estou vendo aqui minha estagiária de mestrado, né, que está fazendo uma disciplina de mestrado comigo, a minha estagiária de ensino.
que é a Cristiane Albuquerque, né? Ou seja, tudo que eu tenho feito nesses 25 anos de Universidade Pública Federal tem sido feito sempre à base de uma mistura entre trabalho e prazer, né? Eu não sei aonde termina o trabalho e começa o prazer e vice-versa, mas tem sido assim. Chega um momento, a gente chora de cansaço e tal, mas no final, quando a gente faz o apanhado geral, são só coisas boas, né? E eu espero, então, aí fazer um excelente bimestre juntamente com vocês. Tá? E busque lá informações do Moodle e já tem coisas postadas lá para serem discutidas ou, no mínimo, visualizadas pelos senhores e senhoras alunas. Ok? Obrigado. Desculpa falar demais, professor Jazan. Isso é o Sebastião. Fala mais do que a boca. Não, é bem esclarecedor. Eu estou com uma visita aqui, acho que é um mosquito, que está me visitando, está querendo participar da conferência aqui com a gente. Muito esclarecedor e ficou bem claro, né? Qual que é o canal para a gente assistir, se puder divulgar, daí a gente já... Vou botar aqui no chat, Sebastião. Aqui no chat. Lá tem, na realidade, tem todas as aulas de teoria de administração e agora vou também postar as aulas de elaboração e gestão de projetos e tem também uma aula que foi de um encontro que a gente fez de tutoria, né? E uma aula em que eu falo sobre a questão do plágio, muito importante agora para os alunos que vão começar a escrever o projeto e daqui a pouco o trabalho de curso, né? Então tem lá uma videoaula sobre o problema do plágio. Então, Sebastião Cerqueira Adão, e aí é só clicar lá no YouTube e vocês localizam. Ok? Tá certo. Sebastião Cerqueira Adão, é isso? Tá. Isso, exato. Então tá, professora Paula. A professora Paula é uma professora que ela não faz parte da Unipampa ainda, né? Enfim, mas ela é uma professora externa em relação aos demais professores que são da Unipampa mesmo. E aí ela vai falar agora um pouco de como ela chegou aqui, o que ela vai lecionar. E o sistema está ajeitando, tá, professora? Eu peço, né, certas desculpas, mas o sistema foi solicitado, mas tem o seu trâmite e tem a sua demora também. Enfim, não deveria ser assim, mas E o professor Nelson e nós estamos, né, em cima para que fosse feito tudo a tempo. Mas tudo vai se ajeitar, isso não vai haver perda para ninguém, nem para você, nem para os alunos. Mas fique à vontade, seja bem-vinda. Então, boa noite a todos e a todas, né? Como o professor Jazan já falou, eu sou provavelmente a única professora externa aqui presente. Então, meu nome é Paula, eu atuo profissionalmente na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu tenho mais de 10 anos já de docência e também 10 anos de setor público, né? Então, eu sempre sou da área da administração, estou me formando no final do ano também em contabilidade, né? Sou um pouco mais da área quantitativa. E eu sempre digo que a administração pública, o setor público, ele foi uma escolha de carreira, né? Trabalhei no setor privado anteriormente e, diferentemente do que muitos pensam e às vezes até nos rotulam, né? Não foi simplesmente pela estabilidade. Eu gosto muito da área e faz 7 anos que eu atuo como gestora, né? Sou pró-reitora de gestão de pessoas adjunta. Isso, então, me deixou muito feliz quando eu verifiquei que a disciplina, né, o componente curricular que eu ia atuar nesse bimestre seria administração estratégica. Então,
como sou gestora há esse tempo, pude acompanhar tanto a construção do planejamento estratégico ou do plano de desenvolvimento institucional, a nomenclatura é um pouco diferente, né, muitas vezes no setor público, e também da fase de acompanhamento disso e do controle de todos os indicadores que fazem parte de um planejamento estratégico, né. Então, a minha ideia é passar, né, não só a parte teórica para os alunos, que é bastante tranquila, né, a disciplina é dividida em 5 unidades, embora densa o conteúdo é dividido em 5, então a gente vai conseguir trabalhar adequadamente, mas também é uma experiência prática que eu tenho deste tempo de setor público que eu venho atuando enquanto gestora já, né. Então eu fiz rapidamente, assim, de forma bem objetiva, né, para que a gente passasse um panorama de como será a disciplina. Como o professor Jazã ainda não falou, ainda não consegui acesso, mas tão logo eu tenho esse acesso, tanto o plano de ensino quanto todas as diretrizes da disciplina, elas estarão lá dispostas aos alunos, né, já me coloco à disposição também, tanto dos alunos quanto dos tutores, né. Provavelmente vou precisar de bastante auxílio, vou buscar bastante tirar dúvidas com vocês neste período, porque é relativamente novo para mim também. Atuo no presencial há esse tempo que eu falei, mas já tive experiência tanto de tutora presencial quanto de tutora à distância também, no curso de bacharelado em administração pública da UFSM, e também em faculdades privadas, né, também atuando como professora EAD. Bom, então, o componente curricular que eu vou ministrar vai ser administração estratégica, né? Como eu falei, ela é dividida em 5 unidades. De certa forma, no início um pouco mais introdutório, e como os outros professores falaram, acredito que esse bimestre as disciplinas elas vão se complementar muito bem, né? Porque nós temos inclusive uma unidade dentro dessa disciplina que provavelmente vai dar um suporte muito bom para o projeto de vocês, que é toda a parte de análise ambiental, né? Então, nós teremos, da mesma forma que as outras disciplinas, 2 aulas síncronas, né? A nossa será no dia 27 de outubro e 17 de novembro, 2 terça-feiras, né? Como vocês já estão acostumados. O material, né, será a apostila, que é disponibilizada, e também alguns textos extras, tá? Pretendo disponibilizar no Moodle e também utilizar a biblioteca virtual da instituição, né? Daí vou indicar para que vocês busquem esses textos, busquem páginas de livro, capítulo de livro, enfim. As atividades, né, avaliativas serão avaliações parciais a cada semana, das nossas 8 semanas, então pretendo abrir pelo menos um fórum por semana, né? E também uma atividade avaliativa, seja uma postagem no Moodle ou de algum conteúdo, alguma coisa de texto, para que vocês possam ler e fazer algumas atividades referentes a esse texto, ou então algum questionário. E prova final, né? Que a princípio, acredito que até agora a ideia é que seja à distância também. E acho que é isso, gente, né? Eu como disse, sou nova, estou aqui disposta a aprender junto com vocês. Acredito que vai ser um bimestre de bastante aprendizagem, tanto para mim quanto para vocês. E pretendo o máximo possível passar tanto a parte teórica quanto a experiência prática desses 2 momentos do planejamento, tanto do planejamento estratégico quanto do plano de gestão, que eu venho acompanhando também, né? Não só, como eu disse, a fase de construção dele, todas as etapas anteriores, toda a parte prática, as dificuldades que a gente sente, né? Como também agora a parte de acompanhamento, né? De acompanhamento das metas e ações que estão sendo feitas e os indicadores que a gente está atingindo ou não. Então, existem metodologias que a gente pode utilizar para isso, existem exemplos práticos muito bons para que a gente possa visualizar isso de uma forma bem prática, né? Porque é uma disciplina um tanto quanto teórica, por isso acredito que é bem importante a gente sempre trazer exemplos bem-sucedidos, né? E principalmente de tudo que permeia essa construção de um planejamento estratégico dentro do setor público. Acho que era isso, professor Jazã. Certo, professora Paula. Esclarecedor, muito obrigado.
A Michele falou, né? A Sabrina também está conectada, se ela puder conversar um pouco com a gente, porque ela é outra tutora à distância e cuida dos polos, né? Também. Não sei, Michele, se ela está conectada. Sim, boa noite a todos, boa noite, professores, prezados, colegas, tudo bem? Reforçando então, né, a partir de hoje, né, dia 13, iniciamos então essa nova caminhada com o seminário 2, então, junto ao professor Christian, junto ao professor Christian, né? Então, né, seguiremos o trabalho, né, já iniciado no bimestre passado. Então, consiste justamente, né, na escolha de um tema emergente, né, em administração pública, na linha de formação específica de vocês. E aí, né, o professor Christian, então, é responsável pelo Seminário Temático 2, Gestão Pública Municipal e Gestão Pública, né, na qual eu estarei ajudando, né, e orientando nessas atividades, tá? Passaremos as maiores informações agora ao longo da semana a respeito das datas de entrega, né? Mas vai funcionar na mesma temática do bimestre passado, tá? Entrega da introdução, problema de pesquisa, o que vocês já haviam começado lá, né? A escolha do tema, os objetivos, e aí no final a gente vai ter um documento bem completo lá, né? Do projeto de pesquisa de vocês, né, que vocês darão continuidade no ano que vem, então, junto à professora Lucélia, né. A princípio seria isso, coloco-me à disposição, como sempre, qualquer dúvida, sugestões, reclamações, vocês podem enviar, né, via mensagem, e eu estarei fazendo os encaminhamentos aos docentes. Certo, Sabrina, muito obrigado. Ali tem uns questionamentos. Gente, a administração estratégica é da professora Paula. Eu já tinha falado, ela está em vias de ter acesso ao sistema e aí migrar para o Moodle e começar a fazer as postagens. Assim que ela tiver o acesso e liberar esse acesso, aí sim, acredito que as matrículas já vão ser efetivadas e vocês vão estar vinculados como participante daquela disciplina que ela já vai alimentar o Moodle. Espero que seja dessa forma. Qualquer outra informação a gente só vai saber amanhã, porque o sistema precisa desse tempo para poder aceitar essa autorização dela. Pelo menos a mensagem que me mandaram da Progep foi nesse sentido. Mas a gente vai conversando, a professora Paula também está em contato comigo e outra dificuldade, a gente chama eles lá da tecnologia da informação para nos auxiliar. Acredito que vai ser dessa forma. Assim que ela liberar o acesso para ela, ela faz o cadastramento dela com a senha, depois ela migra para o Moodle e aí sim fica tudo ajeitado. Então, né, se desesperem. Nem eu, nem a professora Paula. Certo. A gente tem mais tutores aí. Eu gostaria que, por favor, se vocês pudessem apresentar né, principalmente para a professora Paula, aqueles que vão trabalhar no polo junto com ela, né? Demais também é que os demais já são professores da casa e já têm um certo conhecimento maior dos tutores. E fale, né, o seu nome e qual polo que cuida. Quem tiver à disposição aí. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então, sou Letícia, eu sou tutora do polo Esteio. Desejo boas-vindas tanto à professora Paula, né, que não é ainda da universidade, como aos outros professores, né, o professor Christian, o professor Sebastião, a professora Lucélia, enfim, todos os professores desejam um ótimo semestre, né, os alunos estão ficando agora, já chegando na reta final, vamos dizer assim, agora o ano que vem com um estágio, com algumas outras questões, então realmente vai ser um semestre muito produtivo para essa reta final, né, na qual os alunos estão ingressando. Contem comigo, né, fico à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Agradeço, Letícia, sempre muito prestativa no polo. Os alunos estão bem assessorados. Carlos abriu a câmera. Quer falar, Carlos? Pode ficar à vontade.
Carlos entrou somente como ouvinte, então por isso que não sai a voz dele. Eu acho que ele saiu, vai entrar de novo. Sebastião Tem podia algum outro cantar uma tutor? bossa nova enquanto isso. Jazan, você me dá licença, eu vou responder uma pergunta aqui do chat, que é uma coisa que me incomoda, mas não vai ter como resolver. O Fabrício pergunta assim, se possível, pede para o pessoal do TI deixar no mudo somente as disciplinas que a gente está fazendo, né? Porque aparece tudo. Isso aparece também para nós professores, tá? Então, não tem como esconder isso. É só deixar, assim, as que tu tá fazendo mais em cima. Mas é só isso que é possível. E retirar dali, não tem como retirar. É que Fabrício vou dar uma outra dica. Tipo aquele cara que tem aquele filme que diz eu sei o que você fez no verão passado. O Moodle também, ele sabe o que você fez no semestre passado. Então, tá lá e pronto. Eu vou dar uma dica, então, do professor Rafael Ferraz. Você pode favoritar a disciplina que você quer e aí ela aparece por primeiro em um quadro separado das demais. Então, tente favoritar a disciplina que você vai trabalhar no semestre, elas vão aparecer sempre por primeiro e vai ficar no início. E as demais ficam embaixo. Agora deu certo? Fique à vontade. Boa noite. Acho que agora deu certo, né? Caiu a conexão bem na hora que fui ativar o microfone. Bom, então, professora Paula, seja bem-vindo. Professor Sebastião retornando ao curso, né? Nós tivemos a honra aqui do Polo de Rosário de receber a visita dele no início do curso. E como já tivemos a primeira reunião, né? É um prazer trabalhar com toda essa equipe. Às vezes está mais presente a equipe do que os próprios alunos, né? A gente está sempre puxando essa gurizada, né? Hoje mesmo estava falando com alguns aqui no privado, aqueles que não acessaram nadinha, como uma colocou hoje, né? Tô com problema disso, tô com problema daquilo, né? Eu tô afim de parar o curso. Eu digo, não, olha, como eu tô sempre incentivando os alunos, né? A fase que vocês já estão, quantos gostariam de estar aqui, né? Um curso maravilhoso, né? Podendo após ter uma especialização. Então, como a professora Paula está chegando agora, me coloco à disposição. Sou tutor presencial aqui do Polo de Rosário do Sul. Trabalhamos aqui sempre em união com todos os tutores e professores, esses tutores à distância que são maravilhosos. Nós temos um contato direto, né, com todos, graças a Deus. Então, estou à disposição para vir a somar mais ainda do que já estamos somando, né? E o que precisarem é só chamar que estamos sempre ativos. Demais seria isso. Qualquer coisa estou à disposição. Ok, Carlos, muito obrigado. Quem é que gostaria de falar agora o próximo? Adriana? Desligou bem na hora. Olá, estão me ouvindo? Sim. Fique à vontade. Tá. Boa noite, então, professoras, professores. Eu sou colegas tutores e alunos e alunas. Eu sou a tutora Adriana Paz, eu sou tutora EAD dos polos de Ulha e do Polo de Rosário. Fico à disposição também, como os demais colegas. E eu gostaria de esclarecer uma dúvida sobre a fala que surgiu no início agora da reunião. O professor Jazan colocou que eu estaria fazendo a tutoria EAD para o professor Sebastião, e as falas foram um pouquinho divergentes nesse sentido. Então, eu só gostaria de ter a confirmação se eu sou a tutora à distância do Polo de Ulha e de Rosário na disciplina do professor Sebastião, ou se eu vou estar alocada em outra disciplina. Eu recebi o e-mail me designando para essa disciplina e ela já está disponível para mim no Moodle. Mas só para não ter dúvidas, enfim, e até para eu poder mandar uma mensagem para os alunos nesse sentido. Então, eu acho que seria essa dúvida que eu tenho. Exatamente, Adriana. Pelo menos a coordenação da professora Camila, que me passou, e aí eu fiz as atribuições, porque a gente ainda não tem um coordenador de tutoria, foi nesse sentido. Agora, se você está com acesso, está tudo que foi feito. Não sei se o professor Sebastião tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa, mas, Adriana, você está com o professor Sebastião, sim,
no polo de Ulha Negra e Rosário, na unidade da elaboração e gestão de projetos. Certo, professor, obrigada. E um prazer, então, professor Sebastião, professora Paula, professor Christian, a professora Lucélia está sendo um reencontro, eu já fiz tutoria para ela, foi quando eu iniciei meu trabalho de tutora na Unipampa, foi junto à professora Lucélia, na disciplina de matemática financeira. E permaneço à disposição, então. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Junto com o Francisco. Francisco, quer falar? O Francisco e a Adriana vão cuidar dos respectivos polos, né? O Francisco, Esteio e Cruz Alta, né? Nesse componente do professor Sebastião, elaboração e gestão de projetos. Boa noite aos professores, colegas tutores, estudantes que estão aqui na WebConf. Para mim é uma satisfação iniciar esse bimestre, podendo contribuir com o curso. Eu estou designado para a componente elaboração e gestão de projetos com o professor Sebastião. A alegria trabalhar novamente com o professor Sebastião, né? Iniciamos, né, professora, as primeiras disciplinas do curso, né, as filmagens, tudo aprendizado meu aqui. Bom, então estou à disposição, né, para o que for preciso aí de todos que necessitarem também alguma postagem de vídeo no YouTube, enfim, me coloco à disposição para naquilo que eu puder ajudar aí no curso, tá? Tem uma demanda, professor José, que eu acho oportuno trazer agora no início do bimestre, que surgiu por ocasião da realização das provas, agora nessas últimas provas que tivemos. Os alunos, eles sentem necessidade de ter uma flexibilidade no tempo das provas, no sentido de que essas provas não têm uma hora marcada para iniciar, apenas uma faixa de tempo de 3 horas, de modo que, por exemplo, cada prova teria um tempo médio de 1 hora. E por que isso? Porque facilita o trabalho do aluno, no sentido que ele vai realizar a primeira prova e logo já pode partir para a segunda e assim por diante. Isso economiza o tempo dele, que muitas vezes tem que voltar para o seu trabalho, tem que alguma atividade profissional ou outro compromisso, e me parece assim que não traz um prejuízo para a realização dessas provas. Haja vista que também, quando essas provas eram aplicadas presencialmente, eram feitas dessa forma. O aluno iniciava naquela prova lá no polo, né? Iniciava a prova que ele achava por bem iniciar, depois ia na sequência. Não havia um tempo de espera para a realização das provas. E, de certa forma, há um tempo médio de 1 hora para cada prova, né? Então, eu coloco essa sugestão, assim como uma oportunidade de melhoria, que surgiu a partir da demanda de alguns alunos de colocar essa situação. Eu não sei, para avaliação, não sei se eu consegui me expressar claramente, mas fica então essa ideia. Da minha parte, então, seria isso. Agradeço aí, então. Francisco, ele nos auxilia bastante. Até eu gostaria que você auxiliasse e conversasse com a Michele, para a gente ver como é que vai fazer baixar essa gravação e depois você postar lá no YouTube. Em relação às provas, você bem lembrou, a gente está num momento diferenciado. A gente está num momento de pandemia, não é mais presencial. Se o aluno tivesse presencial, ele teria as 3 horas de prova, começando com qual quisesse. Mas agora, nessa situação que o aluno está em casa, a gente não tem como fazer controle. O polo, ele vai no polo e aí vocês, né, ajudam nessa situação da aplicação da prova. Enquanto que pela internet a gente não tem. E aí a gente fica à disposição, conectado naquele período de prova, justamente para não sobrecarregar os professores, que ficariam daí, no caso, 3 horas, né, ali conectado, sendo que a gente tem diversas atividades outras a serem cumpridas. Então, estipulamos dessa forma, para
que o aluno daí acesse e faça aquela prova naquele período. E também, quando era presencial, digamos, ele consultaria só o que era disponibilizado, se o professor disponibilizasse, enquanto que em casa a forma de consulta, né, enfim, é quase que ilimitada e a gente não tem como controlar isso. Então, estipulou-se essa situação de 1 hora cada prova, 1 hora estipulada, né, determinada de início e final. Aí o aluno fazer ali as 3 provas naqueles horários, em virtude da pandemia, tá? Isso não vai seguir depois. Mas enquanto a gente tiver essa situação de EAD, a gente não conseguiu identificar uma outra forma que contemplasse a todos, né? Principalmente os alunos, claro, mas também os profissionais das disciplinas, os professores que ficariam disponibilizados ali naquele período. Essa é a justificativa. A gente conversou, eu conversei com a professora Camila e a gente não teve como... Né, é uma situação nova e uma situação que é temporária, mas a solução que a gente tem é nesse sentido. Eu espero ter esclarecido. Temos alguma outra tutora ou tutor queira falar? Lembrando, amanhã eu vou conseguir baixar a gravação já para postar. Tá? Ela fica disponível no MConf amanhã, eu acredito. Tá? Obrigado, Val. Tá bom, Francisco. Obrigado. Professora, a gente Michele, já tinha entrado em contato. Isso, o Francisco e eu já estávamos conversando. Tem tanta gente conectando. O tutor Alexandre, ele enviou ali que está com problemas no microfone, por isso que ele não se manifestou. Ele é tutor presencial do Polo Cruz Alta. Certo. Aí tem mais alguém? Já finaliza. Acho que daí deu 7, né? Faltam 3. Contei errado. Não sei se a Michele tocou no assunto, mas ela é a minha tutora em seminário de saúde. Isso, eu não tinha falado desse componente que nós estamos iniciando. Vou acompanhar seminários em saúde com a professora Lucélia. Boa noite, mais me alguém? escutam? Então, Michele. Acho que é isso. Boa noite. Não sei se vocês estão me escutando. Eu sou a tutora Gisele, tutora EAD. Eu vou trabalhar esse bimestre com os polos de Rosário e Ilha Negra em administração estratégica com a professora Paula. Então, me coloco à disposição tanto da professora quanto dos alunos. Seja bem-vinda. E estamos esperando o acesso da professora para alimentar o Moodle, né? Então, estamos no aguardo, mas me coloco à disposição. Tá certo, Gisele. Cristiane, quer falar? Fique à vontade. Oi, boa noite, tudo bom? Meu nome é Cristiane Albuquerque. Eu vou atuar, então, junto à professora Paula também, que é uma grande honra, e também cheia de expectativas para trabalhar com a professora. Eu vou atuar junto aos polos de Esteio e Cruz Alta. Então, também, qualquer dúvida dos alunos, me coloco à disposição. Tá certo, Cristiane, obrigado. Acho que deu, né, Kelly? Que o Alexandre não consegue conectar. Acho que daí todos se apresentaram. Letícia, você perguntou das notas. As notas serão divulgadas depois que todo mundo fizer todas as provas. Por exemplo, tem uma aluna na minha disciplina porque faltou luz na casa dela. Então, ela vai fazer a prova de segunda chamada como se fosse a normal ainda, para depois fazer a de segunda chamada para ela, se caso ela ficar, né? Em relação às atividades, elas serão reabertas, acredito que amanhã, aí 2 dias, aberto para quem não fez, aí claro, com uma redução de peso, né, em relação a quem fez normalmente, e a nota final só depois que todo mundo fizer tudo.
Entendeu? É um resultado que encontrei na web. Eita, meu celular tá falando comigo. E aí eu preciso só que as tutoras me forneçam um levantamento. Então, o trâmite é assim, vai ficar disponibilizado pelo menos da minha disciplina, aí teria que conversar com os demais professores, né, que fizeram prova naquele dia para saber como é que eles vão fazer. Mas a nota final é só depois que todo mundo fizer tudo, né? Antes de todo mundo fizer todas as avaliações, não tem como divulgar a nota. Mas especificamente na minha, assim que termina, já sai a nota, né? Pelo Google Forms ali, o aluno já tem a nota. E aí já foi fornecido também um relatório das atividades, então já tem uma nota prévia ali. Certo? Então, eu agradeço a presença de todos, professores que vão iniciar esse bimestre. A professora Paula, a gente já vai conseguir o acesso, tomara até amanhã, aí a gente trabalha nessa questão do Moodle e das matrículas ali. Os tutores, sempre muito útil, muito vivos, muito boa. Estou impressionado, eu cheguei ainda há pouco também no curso de administração pública, mas eu estou aprendendo demais, viu, professora Lucélia? Todo mundo, né? Estou nesse cargo, o cargo não é só meu, a gente faz em conjunto, não faz nunca sozinho, e não sou salvador da pátria, né? O professor Christian já foi coordenador do curso também, então a gente tem toda uma equipe que já vem trabalhando no curso há muito tempo, eu estou nessa posição agora, né? Então é uma situação bem peculiar, mas desafiadora e importante. Tem uma pergunta ali. Ela falou da possibilidade de seminário 1 de alguma forma ser avaliada no desenvolvimento do seminário 2. Tem alguma definição disso? Shirley, aí os professores aqui vão definir isso. Ainda não está definido, Jazan, tá? Na verdade, assim, a gente teria que ver como é que vamos recuperar o seminário 1, tá? Só que ainda nós não chegamos, não discutimos e não fechamos ainda como é que a gente vai fazer, tá? Mas assim que a gente souber, os alunos vão ficar sabendo. Isso, professor Christian, professora Lucélia, professora Paula, Tião, todos os tutores. Já está fechando aqui quase uma hora, parece aquela live do Instagram, mas não é a nossa webconferência aqui. Senão vai cair a conexão. E aí, qualquer outra dúvida, tem lá os fóruns de dúvida, tem, né, mensagens lá no Moodle. Vocês utilizem essas ferramentas sempre pelo Moodle, por favor. E-mail pessoal, profissional, mas e-mail direto só em último ponto, porque a gente está, as caixas de e-mail, não sei como é que são os professores, está todo mundo igual, né? Dando de e-mail, então a gente não, às vezes não dá conta, quer dizer, a gente dá conta, mas demora muito mais do que se fosse pelo Moodle, porque daí a gente acessa lá, fica mais concentrado. Obrigado, uma boa noite, tudo de bom. Tchau. Tchau, boa noite.